Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje, depois de uma semana recheada de jogos pela Copa Libertadores, nós vamos voltar ao Paulistão 2018 e temos hoje os palpites para a 10ª rodada. Vamos lá! O primeiro palpite fica para o jogo entre Santos e Corinthians, que acontece no domingo. Esse clássico aí promete muito e pode definir muita coisa aí para essas últimas rodadas, são apenas 3 rodadas até a próxima fase do Paulistão 2018. O Santos vem de um jogo bem ruim no Peru contra o Real Garcilaso, onde perdeu por 2-0. Um jogo em que o elenco foi muito abaixo do esperado. Existe sim o fator e a questão da altitude nesse confronto que o Santos perdeu por 2-0, mas realmente os atletas deixaram a desejar demais na atuação e tiveram assim notas bem ruins para esse confronto aí que aconteceu no Peru. E a ideia do Santos é se recuperar contra o Corinthians nesse final de semana. O Santos que vinha bem no Paulistão, mas na Copa Libertadores teve uma estreia bem ruim. Já o Corinthians também teve uma estreia mediana na Copa Libertadores, mas o ponto conquistado pelo Corinthians no 0-0 contra o Milionários da Colômbia foi um ponto bem interessante, porque o Corinthians conseguiu se portar muito bem frente ao Milionários e conseguiu fazer um bom jogo. O Milionários é um time bem chato de jogar, um time complicado e que teve muitas investidas contra a baliza do Corinthians e o Corinthians conseguiu se defender muito bem. Então, o Corinthians, comparado ao Santos na Copa Libertadores, teve uma atuação muito melhor, mas voltou para o Brasil apenas com um empate em 0-0, mas valioso empate. Eu acredito que a gente tenha um clássico aí bastante pegado, como é habitual de clássico, um jogo bastante estudado entre as duas equipes, tanto Santos quanto Corinthians. Se a gente fosse levar em consideração a atuação no meio da semana das duas equipes, o Corinthians seria favorito para esse jogo, mas eu vejo particularmente o Peixe com uma atuação um tanto melhor que a do Corinthians nesse momento. Mas eu não descartaria a hipótese de talvez rolar um empate nesse confronto, alguma coisa, por exemplo, como 1-1 ou até mesmo 0-0. Eu não vou palpitar na vitória de nenhuma das equipes em específico, justamente por acreditar em um possível empate, mas o meu palpite fica no menos de 2,5 gols. Eu acredito que seja um clássico truncado e com poucos gols. Então ficam menos de 2,5 gols, com odds a 1,55 na casa de apostas Rivalo. E o segundo palpite fica para o jogo entre Linense e São Paulo, também nesse domingo. São Paulo conseguiu dar uma respirada aí no meio da semana, vencendo o CRB pela 3ª fase da Copa do Brasil, venceu o jogo de ida por 2-0, e no outro final de semana, na 9ª rodada do Paulistão 2018, São Paulo havia empatado em 0-0 com a Ferroviária, tinha balançado um pouco aí o cargo do Dorival Júnior, mas o técnico seguiu até então. No meio da semana teve esse bom resultado e realmente a atuação do São Paulo contra o CRB convenceu. Ainda precisa melhorar, sim, precisa melhorar, mas a gente viu um ataque mais rápido e uma defesa bem sólida, inclusive que vem mostrando isso a defesa dos últimos jogos pelo Paulistão também. Então, para esse confronto aí, a gente tem de um lado um São Paulo que vem conseguindo trabalhar melhor, que vem diminuindo toda essa pressão, até mesmo devido aos seus resultados. E o Linense tem a pior campanha do Paulistão 2018, perdeu 4 dos 4 jogos disputados em casa e a equipe já levou 17 gols. Então é a pior defesa da competição também. E acredito que o São Paulo possa se aproveitar muito bem dessa situação do Linense nesse final de semana, aproveitando também o momento que vive e a necessidade de marcar pontos. Então, o meu palpite para Linense e São Paulo fica na vitória do São Paulo com odds a 1,62 na casa de apostas Rivalo. E o terceiro palpite fica para o jogo entre Palmeiras e São Caetano, que acontece lá na segunda-feira. O Palmeiras foi o único time brasileiro que iniciou com vitória na Copa Libertadores até o momento. O Vasco ainda joga no dia 13 de março e ainda pode vencer na sua primeira rodada, mas até então só o Palmeiras conseguiu o feito e conseguiu muito bem, vencendo o Júnior Barranquilla por 3-0. Esse jogo no primeiro tempo até foi mais equilibrado, mesmo com o Júnior Barranquilla com 1 a menos.
O Palmeiras não conseguiu fazer o seu jogo, mas o segundo tempo foi de controle absoluto do Palmeiras e uma vitória bem sólida para cima do time colombiano. E o São Caetano, embora tenha vencido aí, tenha sido campeão da Série A2 no ano de 2017, a equipe tem 10 pontos, ocupa a segunda posição do grupo B, mas esse grupo B aí é aquele grupo do São Paulo que é muito embolado. Para vocês terem uma noção, no grupo do Palmeiras, a Ferroviária tem 10 pontos e é a última colocada, e o São Caetano no grupo B é o segundo colocado com essa mesma pontuação. Então é um grupo embolado. E o São Caetano, embora tenha aí 2 vitórias seguidas, possui um elenco muito inferior em relação ao Palmeiras. Então, naturalmente, o Palmeiras jogando em casa é muito favorito para vencer esse confronto aí na segunda-feira. Não vou optar pela vitória do Palmeiras no tempo normal, que nós temos odds muito baixos. Vou optar pela vitória do Palmeiras já ao intervalo, com odds a 1,75 na casa de apostas Rivalo. E é isso aí, galerinha. Esses são os palpites para nossa 10ª rodada do Paulistão 2018. Restam 3 rodadas ainda para a gente ir para a próxima fase do Paulistão. Nos vemos nos próximos palpites. Um abraço e até mais.